O transtorno do espectro autista é uma condição caracterizada por comprometimento na comunicação e na interação social, associado a padrões de comportamentos restritivos e repetitivos. É sobre isso que a gente conversa agora no Frente a Frente. Hoje, no dia 2 de abril, é celebrado o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. E a gente vai bater um papo sobre tratamentos, iniciativas do poder público para fazer com que o bem-estar dos diagnosticados seja garantido. E a gente começa trazendo para o diálogo a Regiane Priscila Moreira de Paula, mãe do Igor, de 17 anos, e também do Pedro, de 3 anos, duas pessoas diagnosticadas com autismo. Boa tarde para você, é um prazer recebê-la, Regiane. Boa tarde, Aline, o prazer é todo meu de estar participando com vocês. Maravilha, também está conosco o pastor Alcides. Aqui na casa tem vários projetos, né, pastor, relacionados ao bem-estar das pessoas com autismo. A maioria desses projetos são de sua autoria e é um prazer contar com a sua presença aqui nesse dia. Aline, boa tarde. Regiane, prazer revê-la. Estamos cá com a doutora Eleonai também. Sempre bom tê-la por perto, né? É isso mesmo, Aline. A gente, na verdade, nós abrimos sem nenhuma vanglória, sem nenhuma vaidade. Nós abrimos essa questão aqui no Legislativo de Sete Lagoas em 2013. Começamos, né, a trabalhar e não paramos. Entendemos que, por mais que façamos em prol dos nossos autistas, ainda estaremos devedores, porque há muito deveria já estarem, ou estarmos todos, a sociedade como um todo, observando essa dependência, essa carência, essa necessidade e, naturalmente, a necessidade de despertar o poder público, no sentido de buscar políticas públicas que, na realidade, atendam aos anseios, tanto dos autistas quanto dos familiares. É uma situação que demanda uma atenção de uma forma muito aguçada. E nós, aqui no Legislativo, eu não posso descansar. Temos feito algumas inserções, alguns movimentos, algumas ações, mas a gente continua na batalha, tem coisas boas para a gente conquistar e que está a caminho. É isso. Quem também está aqui com a gente é a especialista no tratamento do autismo, a terapeuta ocupacional Eleonai Martins. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, o prazer é meu. É sempre bom, né? A gente está se disponibilizando para levar conhecimento, né? Chamar atenção para aqueles que ainda não sabem muito, né? Ou nem um pouco sobre o autismo. Para mim é um prazer. E a gente começa exatamente esclarecendo, né, para as pessoas o que é tecnicamente, o que significa o autismo e como esse diagnóstico ele é feito, como ele se manifesta, né? Quais são os primeiros sinais que as famílias precisam ficar atentas? Então, o espectro, por isso que tem esse nome, né? Espectro, porque ele se manifesta geralmente antes dos 3 anos, mas isso não é regra. Tanto que hoje está aparecendo vários diagnósticos tardios, né? Antes dos 3 anos. As características para se fechar um diagnóstico precisam estar presentes, né? Prejuízos na comunicação social, na interação, prejuízos motores, prejuízos comportamentais, mas principalmente habilidades sociais. Esses são os critérios para se fazer um diagnóstico. E o que podemos passar para atentar, né, pais, com as crianças nessa faixa etária até 2 ou 3 anos, coisas mais sutis, que muitas vezes passam despercebidos, que é, muitas vezes, o atraso desta linguagem, que muitas vezes a linguagem vem, mas vem precária, não vem como deveria. Prestar atenção na responsividade social dessa criança, de que forma que ela responde, né, aos critérios de sociabilidade, que é considerado dentro dos padrões para aquela faixa etária,
E coisas mais sutis como atividades motoras, que geralmente a maioria dos autistas tem essa dificuldade motora. E ela aparece muito cedo. Tá? Aquela criança que muitas vezes tem um desenvolvimento motor com um pouco de atraso ou muito atraso, onde vai conseguir as aquisições das habilidades, muitas vezes fora daquele tempo considerado, né, dentro dos critérios do desenvolvimento da criança. Prestar atenção nessas pequenas coisas. Sim, e dentro da sua vivência, Regiane, né, que é mãe do Igor, tem 17 anos e foi diagnosticado aos 13, e também do Pedro, que hoje está com 3 anos e 8 meses, e com 1 ano e 8 meses você já conseguiu fazer esse diagnóstico, né? E aí vem essa diferença no olhar, talvez. Como foi a descoberta do primeiro filho e como você acha que ter conseguido obter esse diagnóstico ajudou a diagnosticar mais precocemente o seu outro filho? Então, o do primeiro, sem dúvida, assim, foi um desafio até chegar nesse diagnóstico, né? Eu falo assim que toda mãe sente, não é algo concreto, mas a gente sente que tem algo ali diferente, né? Mas há 17 anos atrás a gente não tinha nem 1/3 das informações que a gente tem hoje. Então, além disso, eu trabalhava fora o dia todo, ele ficava aos cuidados ou de babá, ou na escola. Então, tem coisas que realmente só a mãe vai ter aquele olhar ali mais crítico para perceber. Aí, quando ele fez 5 anos, foi uma época que eu comecei a ficar mais em casa. Comecei a fazer trabalhos mais dentro de casa. E aí eu fui observando que tinha algumas coisas ali bem diferentes, né? E quando ele era colocado no meio de outras crianças, aí ficava muito evidente, muito evidente. Eu até não sei por que na época nas escolas não chamou atenção, né? O que chamava atenção? Talvez tinha um olhar assim de que era uma criança um pouco mais, entre aspas, difícil de lidar em algum sentido, porque parece que tem muita essa confusão, né? De não haver um diagnóstico e quem está ali próximo atribuir aquela característica de forma leviana a um comportamento de uma criança que talvez não tenha, que seja uma criança levada, né? Entre aspas. Então tem essa confusão, né, Regiane? No caso dele, eu acho que o que camuflou mais foi a questão do cognitivo dele ser preservado. Então, ele era uma criança que estava um pouco à frente, né? Ele desenvolveu a leitura e a escrita muito precoce, ele aprendeu o inglês sozinho. Então, assim, essas coisas foram camuflando e ele foi passando, né? Despercebido. Só que a questão, igual a doutora falou, sobre a socialização dele era muito precária. Então, quando você colocava ele diante de outras crianças, por exemplo, se tinha um teatrinho, todas as crianças estavam participando, sorridentes, felizes, e ele no canto chorando porque ele não gostava. Aquilo para ele era desagradável. Reprimia ele a situação, né? A questão alimentar também. Que criança não gosta de uma batata frita? Que criança não gosta de ir no aniversário comer um pedaço de bolo? Ele não gostava. Então, assim, se eu tinha que ir a uma festa, eu tinha que me preparar para alimentar ele em casa, para depois sair. Tudo tinha um critério ali por trás, né? Então, assim, coisas muito sutis, igual a doutora falou, que vai passando, talvez para as pessoas ali que estão, né, com tanta criança para cuidar, não é algo que ela vai parar para prestar atenção, mas a mãe vai, né? Porque a gente tem aquele sentimento ali, acho que a vozinha de Deus ali falando. É o olhar materno mesmo, né? É diferente o cuidado ali, a percepção do filho. Sim. Né? E aí, o diagnóstico dele para o mais novo foi muito próximo, né? Foi assim, quando eu respirei, veio outro, né? Veio outro diagnóstico. E realmente ajudou, auxiliou muito, porque muitas coisas que já tinham me passado, que era do autismo, e até porque também, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente quer sair pesquisando tudo, né? Eu sou muito assim, eu quero estudar, eu quero ler artigo científico, eu quero saber de tudo. Então, quando veio o segundo, eu já fiquei mais alerta. Então, já veio assim, sinais, por exemplo, ele era um bebê que não sorria tanto. As características dos dois eram parecidas? Não. Não? Eles têm características bem diferentes. Por exemplo, o mais velho falou muito rápido. Falou muito novo. Com 11 meses, ele já falava frase. Já o mais novo teve um atraso de fala.
né? Então, assim, tem coisas que são similares e tem coisas que não. Por exemplo, o mais velho não andou na ponta do pé, já o mais novo foi gritante. O mais velho, você chamava, ele olhava, ele te respondia. O mais novo, você podia morrer de chamar, que ele não te olhava, não respondia. Então, assim, ajudou muito. Quando você tem um diagnóstico já anterior, a gente já fica mais alerta realmente. Bacana, a gente volta a falar com a Regiane. Pastor, falando agora um pouquinho também, né, da atuação pública, do poder público, o senhor como um representante nessa função. Primeiro que o seu olhar para a causa teve início na igreja, né? O senhor observou que poderia fazer algo a mais na igreja, né? Essa é uma coisa que eu queria que o senhor falasse um pouquinho melhor também. E aqui no município tem a Lei 8.240 de 2013, né? Que institui no município o Dia da Conscientização do Autismo, da sua autoria, e foi uma porta de entrada para outras leis, né? Como foi aí esse trabalho ao longo desses anos? Pois é, na realidade, um pouquinho antes da igreja em si, eu visitando uma família, eu não sabia, eu não conhecia a família, foi a minha primeira visita. E estando lá, eu fiquei por volta de uns 30, 40 minutos nessa visita, eu e minha esposa, e aquela família tinha um pré-adolescente autista, de nível severo. E aí, para um leigo igual eu, apesar de um profissional da saúde, mas a coisa é bem específica, e aqueles 30 minutos para 40, mais ou menos, que eu convivi com a família e vi o comportamento daquele garoto, olha, eu saí de lá com o meu coração bastante compungido. Falei, meu Deus, é necessário que haja, na realidade, alguém que levante a bandeira no âmbito do poder público para buscarmos ações concretas em função de atendimento a este segmento da sociedade, os autistas e a família. E, enquanto legislador, enquanto membro do Legislativo, nosso papel é, na verdade, acolher com carinho, com respeito, tanto o autista quanto família, porque a gente... Que família tem no seu contexto um autista cuja família não esteja toda voltada para essa necessidade de atendimento? No grau severo, são, se não 24, quase 24 horas por dia. Exatamente. Então, ao olhar aquilo, é claro, e na igreja, e para nossa satisfação, esse autista veio para a igreja. Então, a gente cuida dele na igreja, dentre ele e outros. A nossa comunidade, ela está pluralizada. Temos a igreja sede, temos mais 13 extensões. E temos autistas nessas extensões, não em todas, mas em algumas delas, de maneira que, trabalhando em prol dos autistas como um todo e com o aguçamento da atenção, da prestação de atenção, como tecnicamente foi explicado, a gente já olha e percebe as alterações motoras, verbais, né? A sociabilidade, a questão da interação destes com as demais crianças. Então, a gente procurou, inclusive, trabalhar a capacitação dos nossos professores relacionada às nossas crianças. Inclusive, recentemente, né, doutora Eleonai, nós realizamos um workshop e tivemos lá como a abençoadora do workshop, fazendo uma palestra excelente para média de 150 professores das nossas classes do Ministério Infantil da nossa igreja. 150 pessoas conscientizadas, né, pastor? Com uma nova visão. Sim, com claro. Porque, na verdade, por mais que a gente entendesse, explicasse, evidentemente que nós estamos quilômetros aquém de pessoas como a doutora Eleonai e outros. Então, neste acolhimento, no papel de um
membro do Legislativo, provocando o poder público para a criação de políticas públicas que realmente atendam à demanda, provocando e aglutinando as famílias dos autistas e, evidentemente, garimpando especialistas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas, terapeutas obra, né, comportamentais. A gente tem que trazê-los, porque são eles que realmente são as nossas âncoras. Então, além do Dia da Conscientização do Autista, nós temos ainda a Lei 9.657, que é o Dia da Caminhada Autista com Amor. Como é que foi essa caminhada no ano passado? Fizemos uma, né, Regiane? E ano passado, né? A gente ali na Lagoa da Boa Vista, a gente começou ali no palanque ali dos eventos da Lagoa Boa Vista e fomos caminhando até a região ali do ex-zoológico. E lá nós terminamos com um piqueniquezinho, né? Eles devem ter adorado, né? Foi gostoso, foi bom. E depois, neste mesmo espaço do Parque Náutico da Boa Vista, próximo ao palanque, nós fizemos também tivemos lá um evento com a multidisciplinar entre os profissionais, onde a gente teve uma manhã com a OAB participando, orientação de direitos dos autistas, terapeuta ocupacional, terapeuta comportamental, e músico, terapeuta, fonoaudióloga. E eu achei assim uma surpresa muito agradável, porque, querendo ou não, a gente acaba fazendo uma propagandazinha da gente, né? É, o famoso jabá, né? É o jabá. A gente está buscando, né? Então, de repente, apareceu um casal que há muito a gente tinha relacionamento, mas há muito não nos víamos. E eles se tornaram pais de uma criança que, na realidade, tinha comprometimentos de socialização, comprometimentos motrizes, extremamente necessário atendimento. E eles viram. E quando viram, na realidade, um banner que eu levei com essa figura linda que sou eu, eles olharam e falaram assim, olha, o pastor Alcides está ali, olha lá o banner. Vamos chegar lá, porque a glória é de Jesus, mas, graças a Deus, eu conto com uma boa credibilidade. Aí, quando eles viram que era meu banner, falaram, onde está o pastor Alcides, tem coisa boa. E como é coisa boa a gente fazer o que está fazendo. Então, eles chegaram lá com a criancinha, bastante comprometida motora, né? Na situação motora, socialização, verbalização, nada verbal, muito comprometido na sua anatomia física e motriz. E eles tiveram o primeiro contato com a doutora Leonai. Interessante. Então, a gente vem fazendo isso, além dos pedágios que a gente faz ano a ano, trabalhos que a gente faz nas escolas. E conosco, querendo ou não, um benefício enorme que trouxemos para a nossa comunidade no nosso Ministério Infantil. Nossos professores da escola infantil, chegou a criança que eles nunca viram. E se, porventura, esta criança tem alguma alteração de sociabilidade ou socialização, elas percebem logo. Agora, uma dificuldade é a gente chamar os pais e falar assim, olha, dá uma olhadinha, porque ainda tem muito tabu. Os pais não gostam, não querem aceitar, alguns. Então, a gente, às vezes, é obrigado a chamar, assim, olha, dá uma olhadinha, procura, porque o comportamento dela, o dele, a socialização, a interação com as outras crianças, não é o ideal. Procura para ver. E com isso, a gente vai trabalhando essa questão aí. Ter essa consciência, né, doutora? Eu queria também que a senhora falasse para a gente por quem que é feito esse diagnóstico, por qual profissional e quais são os profissionais envolvidos, né, no tratamento da pessoa diagnosticada para que ela tenha a melhor qualidade de vida possível. Sim. Então, o diagnóstico, né, ele é feito a partir desses 3 critérios. Ele é unicamente observatório, não existe exames para comprovar, a não ser a genética, que ninguém vai gastando com exame de genética para comprovar isso, né? Então, são observatórios mesmo, onde hoje o médico já percebeu que ele sozinho, muitas vezes, não quer essa responsabilidade de fechar um diagnóstico sozinho, principalmente quando se trata de um autismo de nível 1,
que é menos suporte, né? Menos característica, menos comprometimento, que muitas vezes camufla com outras dificuldades. Então, hoje, o diagnóstico é feito por equipe multidisciplinar, como também o tratamento é multidisciplinar. Por quê? Essa criança, independente do nível, do grau, como falam, né, do autismo, ela tem comprometimentos. Ela precisa ser orientada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa de tratamentos. A diferença é que quanto mais agravante, mais suporte, mas todos precisam. E a equipe multidisciplinar, o que é o ideal? É trabalhar em conjunto, de preferência dentro das mesmas abordagens, para que consiga alcançar um nível maior de habilidades com esse indivíduo. E esta equipe, primordialmente, precisa ser constituída, lógico, pelo médico, porque ele é uma figura ali, não só para dar o diagnóstico, mas também para acompanhar as evoluções, para também fazer um levantamento, né, de outras comorbidades que possam estar ali junto, para, no caso da terapia medicamentosa, que alguns precisam, então o médico está presente nisto. Porém, o médico, ele é uma figura importante, mas pouco presente, porque a criança autista, o adolescente, o indivíduo autista, ele não precisa ter uma constância com o médico. Muitas vezes começa um tratamento a cada 2 meses, a cada 3, e vai espaçando até 1 ano. Então, quem tem mesmo um contato maior com esse indivíduo são os terapeutas, que é a terapia ocupacional, que eu considero, não por eu ser, e por eu ter especializado isso, né, de trabalhar só com eles, mas porque eu vejo que a base da pirâmide de tratamento para os autistas está dentro da terapia ocupacional. Pela demanda de dificuldades que essas crianças trazem, a terapia ocupacional abrange bastante mesmo, que é a parte toda sensório-motora. E ali entra a atividade de vida diária, praxis, tudo que o desenvolvimento dessa criança precisa para dar conta do cotidiano da vida. Tem a fono, que independente desta criança ser verbal ou não verbal, a fono geralmente precisa estar presente para fazer uma avaliação de que forma que acontece essa linguagem, qual a qualidade desta linguagem quando ela existe, né? Qual a qualidade desta linguagem, a comunicação social, como que está, porque dentro da linguagem e da comunicação tem vários critérios, não é só falar. Então, tem que olhar a qualidade dessa linguagem, né? Se essa criança consegue realmente ter prosódia, ter uma linguagem semântica boa. Tem um papel importante da psicóloga, né? Da psicóloga, que precisa ser comportamental. E hoje a gente já sabe que a ciência ABA está presente e tem um efeito assim, maravilhoso para o trabalho do comportamento da criança autista. Então, a maioria hoje já trabalham, né, com a ciência ABA. Então, esses 3 profissionais, TO, fono e psicólogo, são os pilares principais. Mas, geralmente, essa criança precisa de mais, né, suporte, como muitas vezes vem os prejuízos no aprendizado, que mesmo ele tendo uma cognição boa, sendo inteligente, muitas vezes não vai conseguir desenvolver em aprender pedagogicamente dentro dos padrões considerados normais para todas as crianças. Então, muitas vezes, eles precisam mesmo do empurrãozinho, de algo mais específico. Então, tem a psicopedagoga, que também faz parte desta equipe, um professor de apoio, que trabalha com o aprendizado específico para o autista. Então, é uma equipe muito densa, muito complexa. Portanto, as principais, os 3 pilares é TO, fono e psicólogo. É isso, né, gente? Informação é a fonte mais importante aqui da conscientização, né? Regiane, eu queria que você falasse como foi o seu processo de aceitação, né? Que o pastor trouxe ali, que tem famílias que têm dificuldade de compreender que a criança precisa de uma atenção diferenciada, de uma atenção especial. Eu queria saber com você e com a sua família como foi esse processo, principalmente com o primeiro, né? Porque no segundo a situação já era um pouco mais madura para vocês, mas como foi receber esse diagnóstico e como que vocês conduziram esse processo a partir daí? Vai ser até engraçado o que eu vou falar, porque, na verdade, lá em casa foi o inverso. O do primeiro, a aceitação foi mais fácil. Já o do segundo, a gente meio que assustou, assim. Porque do primeiro, a gente já vinha muitos anos tentando entender o que estava por trás daqueles comportamentos.
Então, quando veio o diagnóstico, foi uma sensação de alívio. Tipo assim, nossa, até que enfim. Então, agora é olhar para frente, a partir daqui, o que a gente vai fazer? Assim, já tinha passado a fase da aprendizagem de fala, ele já estava muito bem inserido na questão escolar, já estava bem desenvolvido. Então, assim, foi mais tranquilo, né? O segundo, não. O segundo veio a questão do atraso de fala, de não atender quando chamado, muitas estereotipias. Então, a primeira questão foi aquele medo de, poxa vida, será que vai falar ou não vai? Sabe, aquela angústia, será que eu vou escutar uma mãe dele? Porque não acontecia. Então, assim, lá em casa foi o contrário. Mas eu vejo muito, eu tenho, né, faço parte de um grupo chamado Autismo com Amor, não sei se você já ouviu falar. Sim. Até eu participei da criação desse grupo, hoje eu estou afastada da administração, mas nesse grupo a gente vê muito, assim, muitos relatos mesmo num período de luto, sabe? E eu acho muito importante as mães viverem isso, porque, querendo ou não, você realmente vive um luto, né? É uma situação diferente do que a maioria das famílias vivem, né? Então, sim, é preciso de um tempo para E você gestou aquela criança, você imaginou situações, você já planejou ali na sua mente todo um percurso e, de repente, você tem que abrir mão daquilo tudo, porque a gente não sabe como vai ser, né? A inserção, principalmente no mercado de trabalho, eu estou com adolescente agora, querendo ou não, você fica com aquela angústia, como que vai ser, né? E quando eu faltar, e quando eu não estiver aqui, como que vai ser? Quem que vai olhar? Será que vão conseguir se virar sozinhos? Então, assim, é importante esse período de luto, mas também não pode ficar parado nele, não, porque a gente se surpreende com os meninos, assim, sabe? Coisas que você pensa assim, não vai fazer. De repente, ele faz muito mais do que aquilo. Muito melhor do que era esperado, sim, né, para a sim. situação. Sim. É isso, né, gente? Vamos para as nossas considerações finais. Foi um bate-papo muito bacana e que dava para virar aqui mais uma hora de roda de conversa, né? Porque é sempre importante trazer esclarecimentos, conscientização para as famílias, para a sociedade, né? As pessoas com autismo, elas precisam ser acolhidas em todo o território, não só no seio familiar, mas na escola, nos projetos sociais que elas participam, né? Seja ali na aula de inglês, na aula de futebol, enfim, onde quer que elas estejam, as pessoas precisam estar preparadas para recebê-las, né? E aí, a gente trouxe o pastor aqui hoje para reforçar, né, o quanto é importante a atuação de grupos, mas também do poder público nessa empreitada, né, pastor? Certo. E aí, eu te agradeço por essa participação e queria que o senhor deixasse aí uma mensagem de conscientização para as pessoas. Com certeza. E na minha mensagem de considerações finais, quero colocar aqui umas ações rápidas que temos tomado aqui na busca, na verdade, disto. A gente aprovou aqui uma lei de redução da carga horária, principalmente dos servidores públicos que têm no contexto da sua família autistas e pessoas com deficiências outras que careçam da atenção mais presente. Então, o servidor público, no geral, hoje, ele que tem essa necessidade, com laudo e tudo, ele trabalha somente 20 horas por semana. Nós criamos também aqui a lei da substituição de sinais sonoros nas escolas, substituindo sirenes e outras modalidades de ruídos para anunciar início, intervalos, até porque existem dentre eles os que têm a sua hipersensibilidade a ruídos. Então, a gente procura trabalhar isso para não trazer também tumulto no próprio comportamento da criança, para não prejudicar o seu aprendizado, a sua cognição. Da criança ali, né? Exatamente. E não estressá-lo. E ontem mesmo, nós aprovamos a Lei 182, que dispõe sobre esta substituição. Nós temos feito reuniões, temos feito workshop, temos feito a nossa audiência pública. Né? E, além disso, uma das coisas que eu estou na expectativa, e aí terminando mesmo a minha consideração final, além da minha intensa cobrança junto ao poder público, ao executivo,
Nós estamos na expectativa da instituição do Centro de Referência de Atendimento aos Autistas e que, em conversa com o secretário, o prefeito já assumiu comigo, do Ilho de Castro, já assumiu comigo que isso será instituído, porém era para me entregarem isso em dezembro. Mas eu não descansei, estou trabalhando e me asseguraram que até maio o nosso centro de referência de atendimento aos autistas será entregue, sairá do papel. Então, a gente continua nessa batalha e acredito que, por mais que façamos, ainda estaremos devedores, como eu já disse. E vamos trabalhando juntamente com a comunidade autista, suas famílias e com os nossos especialistas aí, para que a gente possa, na realidade, alcançar esse objetivo e termos na cidade, porque existem famílias que têm uma melhor condição de dar assistência, atenção, acompanhamento aos seus autistas. Outros ficam no ostracismo, ficam no anonimato, por não terem nem condições de caminhar com isso. Então, com a instituição do Centro de Referência de Atendimento aos Autistas, toda a população e toda essa comunidade sete-lagoana é nosso objetivo, que tenha devido e digno assistência. É isso, né? Mais Vereador um braço. Pastor Alcides, o pastor dos autistas, com muito prazer. Muito bem, pastor. Mais um braço aí do município, então, sob a iniciativa do pastor Alcides, para auxiliar essas famílias, as pessoas diagnosticadas. Vou agradecer aqui também a participação da Regiane, né? Queria que você também, Regiane, como mãe, como pessoa que vivencia o tempo todo, não vou dizer 24 horas, porque eles têm a vida deles fora de casa e você também a sua, mas que está sempre ali acompanhando, está vivenciando a situação. Um recado para mães também que estejam nesse lugar, que talvez ainda tenham um pouco de dificuldade de assimilar a situação, né? Que ainda não conseguiram de fato enxergarem com clareza o tamanho do desafio delas e que elas têm onde buscar ajuda, né? Que elas têm onde recorrer. Sim, sim. Fica aqui até meu convite para quem quiser fazer parte do grupo, que eu acho que ele é muito importante aqui na cidade para fazer esse acolhimento de quem acaba de receber o diagnóstico. E o que eu tenho a dizer, assim, como mãe de um adolescente já, né, não foquem nas dificuldades, porque as capacidades deles são muito maiores do que as dificuldades. O que precisa é ter esse apoio familiar, né? E com o apoio familiar eles vão voar longe. É isso. Recado muito bem dado. Doutora Elionay, muito obrigada pela sua participação. E o tratamento multidisciplinar é algo que é fundamental, né? Como a senhora já colocou aqui para a gente, para quem é diagnosticado com o autismo. Eu queria que a senhora deixasse algumas palavras aí para os pais que ainda não buscaram o tratamento para o filho portador do transtorno. Sim, o que é a preocupação e que eu acho que precisa atentar. Eu sou a favor do estímulo precoce. Então, temos que pensar em estímulo precoce. O diagnóstico pode ficar para depois. Ele não é o mais importante. Então, o que eu deixo de recado para os pais, para as mães, para professores, cuidadores, fiquem atentos aos primeiros sinais. Porque quanto mais cedo essa criança vem para um tratamento, mais essa criança vai adquirir habilidades e deixar as inabilidades. Mais próxima ela vai ficar daquilo que a gente busca, que é, né, dentro do padrão real para a idade. Um autista, ele nasce autista e sempre vai ser autista. Porém, ele pode ter uma qualidade de vida melhor e talvez até melhor do que alguns neurotípicos, se ele for assistido precocemente. Por quê? Lembrando que de 0 a 3 anos, a neuroplasticidade de um ser humano, ela é uma janela aberta tremenda. Tá? O que nós podemos aprender depois de 20 anos, nesta faixa etária, aprende. Ou seja, nós levamos 20 anos o que eles aprendem em 2. Então, olha o quanto que o estímulo precoce é importante. Então, antes de buscar diagnóstico, viu algo diferente? Busque terapeutas. Busque um terapeuta ocupacional, busque um psicólogo, busque uma fono, busque ajuda. Deixa o médico, não está tendo no momento, pode esperar. Vá atrás dos tratamentos para evoluir a sua criança.
É isso, gente. Esse foi o nosso Frente a Frente especial em conscientização, né, ao Dia Mundial do Autismo. E é um dia de celebração que requer 365 dias de consciência. Um abraço.